Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu Observadores. E no programa desta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre perspectivas para Marabá. E para tanto, nós estamos recepcionando aqui no estúdio da TV Correio SBT o secretário de Indústria, Comércio e Mineração do município de Marabá, Ricardo Pugliese. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos em casa. Além do secretário, também aceitou nos acompanhar nesse bate-papo o secretário de Planejamento do município de Marabá, Karan El Rajá. Bom dia, Karan. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos em casa. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo, fique conosco. De volta com o programa Observadores deste domingo e hoje recebendo aqui o secretário de Indústria e Comércio do município de Marabá, o Ricardo Pugliese. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Como vai você? Tudo bem? Tudo em paz. Obrigado também por ter aceitado nosso convite. E o Karan El Rajá, que está aí na função de secretário de Planejamento do município. Bom dia, Karan. Bom dia, amigo Patrick. Obrigado pelo convite. Obrigado também vocês por terem... Foi difícil, né, a gente conseguir unir essas duas agendas, mas deu certo e eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom nessa manhã de domingo. Bem, eu considero vocês dois parte do corpo técnico da equipe de governo, porque ambos vêm da iniciativa privada, né? O Karan já vem aí de 4 governos, né, dentro do município, depois ele vai explicar isso em funções diferentes. E o Ricardo também, que veio para cá a trabalho na indústria, né? E acabou montando praça aqui também, né, cara? Como muitos. E está emprestando também muito do seu conhecimento e do seu intelecto agora também nessa função. Aliás, acumulando secretarias, também está à frente da Secretaria de Turismo. Explica isso para a gente, Ricardo, por favor. Desde a transição do governo, né, que o prefeito Tião Miranda já tinha uma expectativa de, aproveitando o perfil que a SICOM tem, né, Secretaria de Indústria e Comércio, integrar também o turismo, que hoje o turismo é visto como uma indústria, né? O turismo tanto se chama de indústria de turismo hoje no mundo, né? E a ideia é que a gente departamentalizasse o turismo e agregasse dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. A Secretaria de Indústria e Comércio, na realidade, né, explicando de uma maneira mais ampla, ela é uma secretaria de indústria, comércio, mineração, ciência e tecnologia e futuramente, talvez, com o turismo no seu perfil também. Certo. No momento, por decisão do prefeito, a secretaria foi reativada, ela estava desativada, né? E ele fez um decreto reativando e me nomeando secretário de turismo também. Aí, mais à frente, em discussão com a Câmara, a gente vai ver se mantém a Secretaria de Turismo ativa ou se integraríamos ela à Secretaria de Indústria e Comércio. Vendo aí os prós e os contras. Até porque também tem essa questão de convênios também, né? Exatamente. Alguns conhecedores do assunto, né, acham alegam pelo menos, que pode perder um pouco de prestígio, talvez dificulte alguma captação de recursos, mas na realidade nós já estudamos bastante esses aspectos e isso não existe. Quer dizer, o fato de departamentalizar a secretaria, ou atividade de turismo, né, ela não invalida nenhum dos processos que nós temos junto ao governo federal, do Ministério do Turismo ou do governo do Estado. Que bom. Vamos colocar então o Karan na conversa. Karan, o planejamento é uma secretaria sempre muito importante em qualquer estrutura governamental, porque é o norte, né? Planeja as ações, executar. Também trabalha muito com a caneta na mão para estar junto com o orçamento, né? Trabalhando junto com o orçamento do município para aquele ano. E eu imagino que nas condições em que o município foi recebido pela atual gestão, isso não é muito simples, né? Você trabalhar com planejamento no momento em que você tem que botar também, azeitar a máquina. O que tem sido feito, o que foi feito, o que você destacaria nesses 6 primeiros meses para colocar o município de novo nos eixos e o que a gente pode esperar daqui para frente? Você falou tudo, né, Patrick? A Secretaria de Planejamento ela tem
objetivo grande dentro do governo, né? A responsabilidade muito grande no controle da execução orçamentária, né? No planejamento financeiro. O município, como todos sabedores, a atual gestão recebeu com uma dívida bastante expressiva, né? O primeiro passo que foi feito, Patrick, foi sentar, levantar a situação real do município, né? Qual era a dívida, qual a nossa projeção de receita, né? Qual o nosso custo fixo, né? Nosso custeio, folha de pagamento, para manter as secretarias funcionando minimamente, né? Feito isso, elaboramos um planejamento de financeiro, né? E a dívida anterior que está sendo paga pela atual gestão, já começou a pagar as folhas, já começou a pagar consignado, já resolvemos a parte do INSS, que existe uma dívida de 30 milhões de reais, que já equacionamos isso, né? Isso já libera o município da questão da certidão negativa perante a Receita Federal. A dívida com regime próprio, que o Pazemar, que também em torno de 32, 33 milhões, também já foi equacionada, parcelada, aproveitando a MP do governo federal e a portaria do Ministério da Previdência, né? Sim. Então, essas questões que entravam o município, né, não sai do calque, isso aí é importante, né, para o município buscar recursos, vir recurso federal, isso ainda nós temos. Você tem que estar em dia, principalmente com o recolhimento de obrigações. O município tem que estar adimplente, tem que ter as certidões, né? Ainda nós não temos todos, ainda estamos buscando, mas a gente, dentro do nosso planejamento, a gente acredita que nos próximos 60 dias, 70 dias, a gente consiga tirar o município dessas inadimplências todas e deixar adimplente dentro do calque, né? Responde uma curiosidade minha, pessoal. Houve, aparentemente, uma abertura do governo anterior para a fase de transição. Isso é até, normatizado hoje em dia, né? O próprio Tribunal de Contas preconiza que isso seja feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito, é obrigatório. Mas esse governo tinha acesso a todas as informações ou só veio realmente entender qual era a real situação do município a partir do dia 1º, quando tomou posse? Nós conseguimos levantar muita informação durante a transição. Algumas coisas surgiram depois, né? Porque no decorrer, começaram a surgir algumas dívidas que a gente não teve acesso durante a transição. E até por eu ter feito parte da administração anterior, eu tinha a maioria dessas informações em mãos. Também facilitou muito no processo de transição, né? Mas a gente conseguiu boa parte das informações dentro do processo de transição com relação à dívida. Algumas dívidas apareceram só depois, né? Mas nós conseguimos boa parte dentro do processo de transição, sim. Certo. Ricardo, automaticamente, né, isso é de praxe, né, que os empreendimentos, investimentos que estão chegando para o município, investimentos até, estou falando agora de ordem privada, né, obviamente, eles batam primeiro a porta da prefeitura, né, para dizer, estamos chegando, né, nossa ideia é investir nisso e naquilo, e também até procurar no que o município pode ajudar. O que você destacaria já desse teu período à frente da pasta? Como é que tem sido esse teu contato com as pessoas interessadas em investir no município e que perspectivas a gente pode ter de um panorama melhor para Marabá? Essa pergunta é interessante, Patrick, pelo seguinte: eu praticamente desde que assumi essa função na Secretaria de Indústria e Comércio, uma das grandes preocupações era reativar a nossa Sala do Empreendedor, certo, que é um programa que vem do SEBRAE, né, que disponibiliza sistemas em que facilita a ação do empresário que chega para começar o seu processo de regularização empresarial no município, e esse processo estava totalmente desmantelado, digamos assim. E, na realidade, é um processo que é fácil de entender. Você bota um representante de cada secretaria na SICOM e quando o empresário chega, ele já tem todo um aporte, né, da postura, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento, que vai orientar o empresário, independente do porte que ele tenha, para que ele sofra menos, digamos assim. Vem daquele conceito que às vezes o cidadão quer até estar legal, mas é tanta burocracia que ele desiste. Muita gente vai embora. Nós perdemos, o Caran, a gente também atua na Associação Comercial, na SIM, e a gente tem um registro de vários empreendimentos que Marabá perdeu por não ter essa proximidade do empresário que chegou. Vou te dar até um exemplo interessante. Essa semana, um servidor meu apareceu para mim com um documento de laudêmio, que é o regime de regularização fundiária. Sim.
de uma empresa, que eu não sei se eu devo citar o nome, mas a Brasil Quirim, que é uma empresa importante que está buscando uma área em Marabá e começou exatamente por um processo de legalização de terra, o que é totalmente, digamos assim, inadequado, porque se ele vem diretamente a SICOM, como a gente pretende, eu já vou colocar ele em contato com a nossa diretiva de plano diretor, eu já vou ver se a área que ele está pretendendo se instalar é adequado ou não, se ele mais na frente não vai ter problema, se de repente eu não posso disponibilizar uma área muito mais preparada no distrito industrial para que ele se instale. Eu não consigo saber nesse momento se ela vem com uma indústria ou se vem com simplesmente uma grande distribuição. É um novo empreendimento, é uma empresa importante e que está meio... Era esse relato que eu queria que você Exatamente. fizesse, porque muita gente não entende para que serve uma secretaria de esporte. Exatamente. Né? Acha que a função do secretário é apenas política, né? Isso. Política da boa vizinhança, etc. Tal, não sabe que existe um trabalho desse por trás. Com certeza, porque, por exemplo, você vê que o nosso distrito industrial, que é um distrito estadual, o distrito não é do município, ele é do estado, ele é administrado pela CODEC, né, que é um órgão ligado ao governo do estado, ele tem uma pessoa que fica aqui que, se for procurada, consegue capturar esse empresário. Se ele chega na secretaria, e isso é papel também dos outros secretários nas suas estruturas, que ao receber uma primeira consulta, seja qual for a origem do negócio, nos encaminhe. Então, isso eu já conversei com o prefeito, já conversei com o vice-prefeito. O que falta é a estruturação desse processo. Nós estamos, nesse momento, gerando, nós dentro da própria secretaria já tem um espaço para receber esses servidores das outras secretarias. A ideia é que eles sejam, vamos dizer assim, o pessoal que vai dar o carinho que um empresário que quer investir em Marabá precisa ter. Isso é muito importante. Eu gostei muito do teu relato, porque realmente muita gente não tem o entendimento completo do que é realmente a competência e a importância da gente ter uma secretaria do nível da SICOM. Caran, eu entendo que grande parcela do eleitorado que votou no atual prefeito Tião Miranda, o atual gestor, votou no perfil dele de administrador. Né? A gente sabe que ele também tem a fama também de mão fechada, de linha dura em relação às questões relacionadas ao cofre do município, né? Ou seja, receitas e gastos, e isso é importante. Eu vejo que uma grande parcela do eleitorado queria esse perfil dele, o perfil, né? Vamos colocar a casa em ordem. Mas isso também não é simples, né? Muitas medidas que têm que ser tomadas, muitas são impopulares. Como lidar com isso? Então você colocou bem, Patrick. Desde o primeiro dia de governo, aliás, isso já começou na transição, né? O prefeito Tião Miranda dizia o seguinte: nós vamos buscar o ajuste fiscal, é o equilíbrio das contas. Não se gasta nenhum centavo a mais do que se recebe. Isso é prioridade zero, né? É o que nós temos como meta. Certo. E cabe a nós, enquanto Secretaria de Planejamento, fazer esse controle junto com o prefeito. O prefeito tem a informação diária da receita, né? Da projeção de receita, quanto vai entrar de CEFEM, quanto vai entrar de ICMS, quanto é a receita tributária. Ele tem esses dados em mãos. Né? Só para você ter uma ideia assim, de como é que está hoje esse trabalho, depois eu entro na questão de como nós lidar com isso aí, das medidas. Todo o processo de gasto, de despesa, de licitação que se starta, todo ele passa para a Secretaria de Planejamento, vê a questão orçamentária e nós já bloqueamos a dotação. Né? E toda licitação ou todo gasto, quando iniciar o processo e já for para a licitação, já está com o recurso reservado. Certo. Né? Então, isso é... Respeito ao fornecedor. Respeito ao fornecedor, a coisa quem pública. Você prometeu que lá se for uma obra, seja o que for. E lógico que para conseguir esse ajuste, precisa ter medidas enérgicas, duras. Um caso que a gente acompanhou na imprensa foi a questão do novo PCCA da educação, que havia necessidade de se fazer. Né? Eu queria que esse caso em particular guardasse para a gente conversar no bloco seguinte. A gente já está terminando esse bloco. E eu queria falar especificamente sobre isso aí depois. Aí tem medidas com relação à contenção de hora extra e outras, não contratação de pessoal, não emissão de portarias gratuitas. Uma delas na saúde foi
qual tipo de servidor realmente mudar os percentuais em relação Isso. à Da insalubridade. insalubridade. Tá, isso aí também ele foi via decreto. Mas muita gente chiou também nessa aí. Chiou. Mas assim, o que eu posso te falar é o seguinte, o termo de referência já está pronto, né? Nós estávamos com uma dificuldade na busca de orçamento para poder fechar 3 orçamentos e encaminhar para a licitação, mas vai licitar uma empresa para fazer esse laudo de todas as secretarias. Então, vai receber quem realmente tem direito a receber a insalubridade dentro do percentual que o laudo determinar. Certo. Isso é ordem de governo, né? Então, naquele momento, havia necessidade de fazer por decreto. Não foi empírico, está sendo vai ser baseado no estudo. Então vai ser feita uma licitação, a empresa vencedora vai de secretaria em secretaria, departamento em departamento e vai emitir um laudo. Diz, ó, o servidor que trabalha nesse departamento, ele tem direito à insalubridade. Esse aqui tem, esse aqui não tem. Né? Isso vai ser feito. Isso eu acho importante. Eu acho é importante e é necessário. No necessário. sentido da segurança. É necessário. Então, essas medidas, elas foram antipáticas, como se diz, mas extremamente necessárias para esse início de governo. Né? A gente precisava tomar essas medidas, né? De corte, de contenção, eliminou hora extra, plantões gratuitos, tudo. Isso aí foi determinação de governo mesmo, senão não ajusta a máquina. Senhores, já fomos um bloco, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores desta manhã de domingo e sempre lembrando ao nosso telespectador habitual que pode recorrer aos programas anteriores, ao vídeo dos programas anteriores, no link do YouTube que está na nossa fanpage, no facebook.com/observadoresmarabá e também nós estamos abertos a críticas, sugestões de pauta por meio do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Voltamos então a falar com os nossos convidados de hoje, o secretário de Indústria e Comércio e também, acumulando, a Secretaria de Turismo, Ricardo Pugliese, e o Karan El-Rajá, secretário de Planejamento. Ricardo, a gente tem visto aí chegar investimentos como os supermercadistas, né, que obviamente é de se comemorar, porque movimenta o comércio, empregos, e o marabaense também, isso é um panorama nacional, né? A questão do emprego nos preocupa muito, né? A falta de outros investimentos, a perda de atividades que nós tínhamos que eram motriz aqui em Marabá, e você conheceu bem, como o setor guzeiro, que até ensaia aí um retorno, né? O que a gente pode sonhar aí a médio prazo para ser indutor de empregos e também movimentar o comércio de Marabá? O que você vê? Patrick, dentro da SICOM, eu também tenho lá o Cine, né, que é o Sistema Nacional de Emprego, e vivo o dia a dia, vamos dizer, dessas dificuldades todas, né, que o povo de Marabá sente. Hoje, pelo CAGED, nós devemos estar próximo dos 30 mil desempregados em Marabá. E essa gente toda não advém só da falta de emprego local, né? Que se a gente for ver bem, por exemplo, o término da obra de Belo Monte, né, que levou muita gente de Marabá para trabalhar lá, né? Nós chegamos a construir um prédio, você sabe bem, em frente à Câmara, só de recrutamento e seleção, um prédio de 3 andares, saíam ônibus e mais ônibus semanalmente em direção a Belo Monte, né? Só um parênteses, é incrível como obra envolvendo hidrelétrica, barragem, mobiliza pessoas, né? O número de retirantes que um tipo de obra dessa traz é muito grande. Isso me preocupa muito, cara, essa conversa toda sobre hidrelétrica em Marabá, porque isso realmente atrai muito mão de obra. Né? Então, o que acontece? Essa gente retornou porque hoje os estágios de implantação da usina de Belo Monte já são muito mais finos, digamos assim.
né, com uma mão de obra muito mais especializada, então assim, o grande volume de mão de obra acabou retornando para Marabá. Muitos deles são pessoas que estão vindo já de estados que estão em situação até pior do que o estado do Pará e já querem ficar por aqui para ver se surge alguma coisa. Está havendo assim, uma divulgação muito forte na mídia, né, de que Marabá ainda é um celeiro. Essa semana mesmo saíram os números do emprego no Pará. Sim. E quem, por incrível que pareça, com toda essa dificuldade, quem positivo. Puxou foi Marabá. Marabá. O que salvou o estado foi Marabá, com aproximadamente 1.400 empregos, né, no primeiro semestre. Positivo. Se a gente considerar que só a instalação do supermercado Líder Magazin, o Atacadão, já quase que levou, nesse primeiro semestre, aproximadamente aí 800 a 1.000 pessoas, né, entre empregos diretos e indiretos, você vê que são atividades que realmente contribuíram muito para a cidade nesse momento. E são números que nos alegram, mas não é a realidade de todos os meses, não vai ser a Não realidade permanentemente. Em paralelo, também começou o processo da duplicação da ferrovia da Vale, né, no trecho aqui próximo a Marabá, em Tainópolis, essa região. Isso também demandou um grupo relativamente grande de pessoal. O Cine, inclusive, participou desse processo, abastecendo as empresas com mão de obra para a construção da ferrovia. Então, de maneira geral, nós ainda tivemos esse alívio aí, né, nesses últimos meses. Eu acabei de falar que a gente está sabendo da perspectiva da vinda de um novo empreendimento, né, que já começa a ser... e eu sei porque eles compraram uma terra, então, para fazer uma instalação, mesmo que seja um grande distribuidor, deve gerar uma demanda de mão de obra importante. O próprio grupo Atacadão nos fala que é impossível que eles cheguem a algum lugar como chama o outro grupo lá, tem um grupo... Que é o concorrente direto deles, nessa atividade, dele, né? Exatamente. Onde um se instala, o outro se instala também, o açaí. Onde chega o Atacadão, chega o açaí em seguida, e o próprio pessoal do Atacadão me falou que eles já estão pesquisando áreas para... Mas vocês não foram procurados ainda não. Há um rumor muito forte realmente que eles estão prospectando áreas aqui. Então, esse movimento, e aí depois talvez a gente possa conversar um pouco mais à frente, estão muito ligados à perspectiva que o projeto de logística que está acontecendo na nossa região possa ser de importante para esses grandes grupos em termos de cobrirem toda essa nossa região. Você está se referindo, obviamente, à hidrovia, né? Toda hidrovia a médio prazo, né? E também a ferrovia. Você tem hidrovia, você tem ferrovia, você tem... Chamada ferrovia paraense. Você tem uma série de melhorias previstas em termos rodoviários, né? Você tem a própria expansão da Vale, que vai provavelmente gerar novos tipos de carga para a Vale, não só de minério. Então, tem muita coisa andando e eu acho que o empresariado de fora de Marabá está enxergando muito bem isso. Com certeza. Marabá está ainda bem posicionada? Eu acredito que sim. Eu acho assim, o Brasil hoje carece muito de perspectiva, né? Você vai nas diversas... eu tenho contato praticamente no Brasil inteiro nessas áreas e você vê que ninguém está acenando com nada de novo. E aqui a gente tem projetos, pelo menos as que nos alentam, né, de que podem acontecer coisas importantes para o Marabá. Certo. Caran, eu te segurei um pouquinho da gente falar sobre a questão do PCCR, que é o Sem Plano problema. de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação, e a gente percebe que isso foi um ponto que o governo focou logo de início, que tinha que resolver isso aí. Por que esse tema era tão importante e causou tanta polêmica e chegamos ao ponto ideal, realmente, desse debate? Assim, né, Patrick? Havia necessidade. No governo anterior, o prefeito João Salame, ele sinalizou que ia fazer essa ação no início do governo. Depois, por questões políticas, recuou e pagou um preço alto por isso, porque a conta não fecha realmente, né? Os números, se tu pegar o repasse do Fundeb, mais o recurso... Em boa parte, isso inviabilizou o governo passado? Acredito que sim, boa parte sim, porque ficou devendo Previdência, ficou devendo um bocado de coisa nesse sentido. Foi virando uma bola de neve. Foi virando uma bola de neve. E o prefeito João Miranda, ele tinha consciência disso, que ele precisava tomar essa atitude e no início do governo. Senão tu perde o time, né? E etc. Claro que do projeto inicial, que foi todo elaborado pela equipe técnica do nosso secretário Luciano, pessoa extremamente capacitada,
O projeto que foi encaminhado para a Câmara, ele sofreu algumas modificações, em negociação com o próprio sindicato, etc., né? Mas ele trouxe um resultado, sim, eu acho que hoje em torno de 1.400.000, 1,5 milhão de baixando o valor da folha, que se tu for botar isso aí para 12 meses e 13º salário, isso aí dá quase 20 milhões no ano. É um valor que representa bastante. Ainda não é o suficiente, mas ajuda muito, né? Porque se você pegar a receita prevista do Fundeb, mais os recursos próprios e o valor da folha da educação, a conta ainda tinha um buraco aí de quase 25 milhões de reais, 30 milhões para fechar essa conta aí. Houve mudança também, ao longo desse tempo, no percentual do Fundeb também, né? O Fundeb, ele... Assim, a gente não sabe como é que vai se dar esse comportamento. Ele tem muito a ver com o número de aluno, né? O que está acontecendo no Brasil, essa crise toda afeta, né? E a folha, com um plano que existe, com a carreira do servidor, que ela é justa e legítima, a carreira do servidor, né? Só que tinha alguns percentuais elevados, né? Que a própria classe, a categoria entendeu, que é a questão do pós-graduação, mestrado, com valores elevados, e esse ajuste era necessário, né? Claro que alguns servidores perderam alguns recursos com relação a isso, mas se não fizesse isso, nós estaríamos hoje com um problema sério no Marabá e não fecharíamos a conta no final do ano, não. Certo. Quando o prefeito assumiu agora, no início desse ano, ele jogou, o Tião não é muito de fazer promessas, mas eu percebi muito no discurso dele, daqui a 3 meses já vamos conseguir fazer isso, daqui a 4 meses já vamos poder fazer aquilo, vou conseguir guardar um dinheirinho para quando terminar o inverno a gente já fazer algumas obras prioritárias. Em que ele se baseou para fazer essas projeções? Ele já estava tão assim na ponta do lápis? Nós começamos esse trabalho lá na transição, né, como o Ricardo colocou antes também. Esses números eram diariamente discutidos com o Tião. Ele ligava várias vezes por dia, nós sentávamos e discutíamos, o recurso é esse, a projeção é essa, a despesa é essa. Ele já sabia onde ele tinha que cortar, né, e se cortasse, qual seria a sobra no fluxo de caixa mensal para ele, né, e com essa perspectiva, o que ele poderia sobrar para iniciar o governo, né? Então isso foi estudado e muito do perfil dele, né, do Tião. Ele trabalha com a caneta na mão, para gastar, secretário para gastar, tem que pedir autorização dele, não tem jeito, né, Ricardo? Não se gasta. A palavra final em A palavra final é dele. Para qualquer processo, seja uma compra de R$500, seja para um processo estatório de 100 e R$1 milhão. A palavra final é dele. Então ele sabe quanto é que tem reservado, né? Nós já estamos com a reserva do 13º aprovisionada, tanto é que nós já pagamos a primeira parcela e já está provisionando para pagar a segunda em novembro, né? Uma outra questão também importante, Patrick, nesse processo todo, é você gastar bem o recurso próprio, o recurso municipal. Ele é pouco, né? Se fala em termos de 50 milhões de reais por mês, mas se tu for começar a destrinchar o recurso... Eu guardei aqui um número sobre o orçamento para a gente conversar daqui a pouquinho sobre isso. Mas basicamente é isso. Então ele sabia, e ele sabia que se fazendo o dever de casa, fazendo esse controle, esse ajuste fiscal, ele saberia quanto é que teria por mês de sobra. E isso ele já tem uma reserva para o verão. Né? As obras vão começar aí. Que já muita coisa já está começando a acontecer. Tem para as contrapartidas necessárias. O secretário de obras já esteve aqui conosco também. Muitas das coisas que ele me falou que eu já estou vendo que são já vai começar. Então, assim, o primeiro ano de governo, e principalmente do jeito que assumiu, ele tem as suas dificuldades, né? Mas eu acho que o governo está andando, as perspectivas são as melhores possíveis. Para o ano que vem, então, excelentes. Esse ano é um ano de ajuste, de equilibrar, de botar a casa em dia, de fazer o planejamento. Mas já vai começar, muita coisa começa esse ano. Se eu puder dar uma comentada. Eu lembro bem que no período de transição foi uma coisa interessante, né? Mostrando um pouco do perfil que o prefeito tem. Nós estávamos com um grande dilema com relação ao lixo, né? Porque era uma grita geral com a situação do lixo na cidade. Esse foi um debate grande. E nós todos... O que acontecia? Nós tínhamos um contrato, né, de prestação de serviço no lixo, que iria até março desse ano. Isso. Então, nós poderíamos mantê-lo até março para que nós pudéssemos... Então, todos os possíveis secretários do governo dele
brigávamos para que ele mantivesse aquilo, porque nós acreditávamos até numa possibilidade de um colapso, se a gente interrompesse e assumíssemos tudo sozinho. E a convicção pessoal do Tião é de administrar pessoalmente, diretamente exatamente, isso, não terceirizar. Exatamente. E ele bancou essa decisão dele. E ele bancou, e todos nós contra o conselho inteiro. Segura 2 meses, 1 mês pelo menos, para a gente pensar o assunto. Não, corta dia 31. E deu tudo certo, né? Porque ele partiu logo no primeiro dia de janeiro, digamos, no segundo, já contratando o pessoal, já fazendo. O pessoal foi como tinha o que tinha de roupa para a rua, os caminhões que nós tínhamos, e foi. Eu te digo o seguinte, foi um dos já nos primeiros impactos 15 importantes. dias de governo, as pessoas perceberam isso. E ele estava certo, né, Patrick? Exatamente. Ele E estava absolutamente certíssimo, certo. certíssimo. Hoje, Marabá, se não tem uma coleta de lixo na sua... E aí vai Pelo menos regular. Regular. E aí vai aquele embate, né, entre nós todos fazendo conta, pensando, analisando, manejando. E aí vem uma outra questão, né, Patrick? Voltando àquela questão do custo, né? Ele conseguiu baixar drasticamente o custo da coleta de lixo com isso. Porque o que tinha antes? Nós tínhamos a empresa, que consumia aí 1.100.000, 1.200.000 por mês, e mais a parte que era do Cláudio Feitosa, que era o secretário, que fazia a parte de varrição e capina da cidade, que consumia mais um bocado. Que é a Secretaria de Urbanismo. Urbanismo, isso. Aí, então, isso aí, somado os dois, aí nós chegávamos aí a 3 milhões de reais por mês. E ele baixou isso aí assustadoramente. Transformou num departamento só. Senhores, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio. De volta com o programa Observadores deste domingo. E, Ricardo, você também está acumulando a Secretaria de Turismo, me contou aqui. E turismo sempre foi também uma força de Marabá, principalmente o turismo de negócio, né? É o que sempre movimentou hotéis, restaurantes aqui em Marabá. Eu atribuo muito isso, cara, ao fato também logístico nosso, né? Ou seja, o aeroporto para 30 e tantos municípios é aqui, né? As principais rodovias passam aqui, ferrovia, então tudo converge também, né? O fato da estrutura que Marabá tem, e vai ter mais com esse aparelhamento do centro de convenções, que a gente torce para que realmente dê certo. Mas eu queria saber de você como é que está sendo trabalhado isso. Nós temos um problema aqui que eu, como profissional de imprensa, sempre testemunhei nesse sentido. Eu acho que os setores ainda trabalham desunidos, acho que falta uma união maior, embora corriqueiramente sentem à mesa, mas ainda falta né, todos os setores afins, né, trabalharem e dizer assim, pô, vamos, né, fechar um pacto, e o nosso pacto é nesse sentido, né? Eu acho que ainda falta isso, esse pacto realmente. Eu acho que cada um está nadando para um lado, dando abraçada conforme os seus objetivos, e a gente não está tendo ainda, não conseguiu ainda ter esse perfil. Eu queria que você me dissesse se é a tua visão também nesse momento e como é que está sendo o teu diálogo com esses setores, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o setor de turismo em Marabá. Eu vou começar pelo fim da sua colocação, né? Essa desunião, ou digamos assim, eu não diria que é bem desunião, eu acho que é falta de uma coordenação para agregar os diversos setores, né? Se você pegar todo o Ministério do Turismo, ele tem um sistema chamado Cadastur. O que é o Cadastur? O Cadastur é para que as cidades cadastrem todos os seus equipamentos turísticos, certo. Todos os seus hotéis, todas as suas agências, os aeroportos, as rodoviárias, as empresas de ônibus. Quer dizer, tudo que diz respeito ao turismo deve estar no Cadastur. Para quê? Para quando a Secretaria colocar um projeto para pedir algum tipo de investimento no turismo local, a primeira coisa que o governo federal faz é ir no Cadastur e ver. Vamos ver como é que é o perfil dessa cidade. Entender o perfil da cidade. Entendeu? E aí o que tem acontecido? O cara entra lá, hoje não tem um equipamento nosso cadastrado. Então, eu logo que assumi, nós apresentamos por intermédio, inclusive, em associação com a ASSIM,
uma proposta ao SEBRAE, para que o SEBRAE nos financie, já que nós não temos recurso disponível nesse momento para isso, um processo de levantamento, né, que vai ser um censo empresarial geral, para todo porque hoje nenhum organismo em Marabá tem todo o censo empresarial. Nem o SEBRAE, nem a Secretaria, nem assim. E nesse processo nós vamos aproveitar e fazer o cadastro. O que for equipamento voltado e empreendimentos voltados para o turismo, nós vamos lançar no cadastro, porque o próprio empresário pode fazer isso, mas a nossa ideia é que a gente faça num primeiro momento, amplie essa base e aí eles comecem a fazer. E o SEBRAE topou? Eles estão com o nosso projeto, tem um investimento que eles fariam e o diretor do SEBRAE de Belém levou para fazer uma análise. A gente acredita, porque ele fez para Castanhal também, fizeram um processo idêntico, a gente acredita que vai sair para Marabá também. O outro lado que você falou é o nosso centro de convenções. O centro de convenções está a ponto de ser concluído. Né? Eu tenho conversado muito com o secretário de Estado, Adenauer Góes, a respeito de como nós vamos alavancar o centro de convenções a partir de uma total inexperiência que a gente tem com esse tipo de empreendimento, que é uma coisa muito técnica, tanto a parte de gestão técnica operacional do centro de convenções, como também a captação de eventos. Então, provavelmente, nós vamos ter uma parceria com o Estado, que para o caso de Belém, trabalha com uma PPP, onde eles administram, além do centro de convenções lá do hangar, o para a gente portal, explicar um pouquinho mais, parceria público-privada, né? Uma parceria público-privada. E aí eles têm a empresa que ganhou, faz a gestão do mangal, do hangar, lá na orla do Estação das Docas. Sim. Então, todos esses equipamentos turísticos de porte estão com essa empresa. E, provavelmente, para a partida do nosso processo, uma empresa semelhante ou um processo semelhante vai ser adotado para cá. Mas o município tem a boa vontade de estar próximo disso aí? Não, nós vamos estar sempre acompanhando, provavelmente vamos estar até à frente, provavelmente na gestão ou no acompanhamento da operação dessa empresa. Né? Porque nós que entendemos a cidade, nós é que sabemos o que podemos fazer aqui. Então, agora, até para antecipar um pouquinho para o público, em setembro, a partir do dia 21 de setembro, está acontecendo a FITA, né? Que é a Feira Internacional do Turismo Amazônico, no hangar. Sim. O secretário Adenauer esteve aqui, divulgou a FITA. Nós estamos nos associando com os municípios da nossa região, porque nós estamos num polo de turismo, né? Hoje o turismo é entendido sempre como um polo, não individualizado por município, e nós estamos nos organizando para termos um estande do nosso polo, que é o Araguaia Tocantins, sim, na FITA. Nesse polo, eu conversei com o Adenauer, conversei com o prefeito, e a ideia é que a gente leve, assim, focado no centro de convenções, porque lá vão estar todos os possíveis interessados em conhecer o nosso centro de convenções. Então, está sendo construída uma grande maquete lá em Belém, bastante bonita, digamos assim. Estamos já desenvolvendo uma maquete eletrônica que vai explicar toda a parte interna do centro de convenções e o público, em geral, vai ter bastante oportunidade de conhecer esse equipamento e já prever alguns negócios para a gente. Eu acabei de participar da organização de um evento nacional, de uma entidade que eu faço parte, e que foi no hangar, em Belém, e eu sei o quanto é difícil você conseguir datas no hangar. E a gente, inclusive, nós não fizemos na data que nós queríamos. Nós tivemos que adiantar em uma semana, porque o final de semana que nós queríamos, e isso reservando com 1 ano e meio de antecedência, já estava reservado. Então, eu tenho certeza que até em situações envolvendo datas, né, e o hangar não faltam eventos, eu acho que nós vamos poder carregar para cá, com certeza, muitas... Com certeza. Essa expectativa é grande. Eu acho que a gente tem como se tornar um polo. E nós estamos focando bastante, digamos agora, daqui para frente, nesse governo. Tem uma coisa em particular, né? O prefeito Tião Miranda foi quem lançou o centro de convenções aqui, né? Sim. Antes quando ele concorreu ao mandato anterior, ele lançou o centro de convenções, né? E hoje, então, digamos assim, é um pouco de um xodó dele também, que o centro seja um sucesso, né? Com certeza. Eu torço, né? A gente torce para que realmente dê certo, mas a gente sabe que é bem complexo, né? Complexo. Depende de muita coisa aí para chegar nesse ideal. Nós vamos precisar de um convention bureau, uma empresa especializada que consiga lidar, né? Até porque tem um custo alto manter, né? Também.
Convention Bureau é muito importante, né? certeza. Porque ele agrega ali as empresas que vão dar suporte, né? Que Isso. podem prestar serviço e que já tem ali também um padrão de serviço para serem oferecidos ao mercado. Isso. Deixa eu botar o Caran de novo na conversa. Caran, o nosso orçamento para esse ano era pouco superior aí a 800 milhões, não é isso? Quase 834 milhões. 834 milhões. E ele foi aprovado ainda na gestão passada, pela Câmara passada. Isso. Como é que ele dá hoje com um orçamento que foi aprovado ainda com as perspectivas do ano passado? E como é que está a execução desse orçamento? Eu sempre trabalho o seguinte, desses 874 milhões, eu gostaria de colocar o seguinte, 100 milhões aproximadamente, ele é do regime próprio. Então, é um recurso carimbado, que você não tem uma movimentação, né, ele tem um fim específico para ele. Então, das transferências correntes, da nossa receita corrente, 129 milhões. Então, se tira tira dos... O restante seriam repasses federais e a arrecadação própria, né? Sim. Então, eu tiraria, então ficaria em torno aí de 720 milhões, acho que 710 milhões de recursos. E esse orçamento ele é feito também projetando uma arrecadação. Isso, e também em cima de um PPA que foi feito lá em 2013. O PPA são 2 anos? Não, 4 anos. 4 anos. Então, nós devemos fechar o orçamento desse ano, a receita, dentro do que está projetado, que se arrecadou até os primeiros 6 meses, o que está projetado, em torno de 660 milhões de reais. Nós vamos bem menos, né? Do que desses 720 aí, nós devemos fechar com 660, na melhor das hipóteses, 670. Então, com um buraco aí razoável, né? Tá, mas então nós chegamos onde eu queria. Criaram aí a Câmara anterior, a legislatura passada, criou um novo dispositivo aí nessa conversa, que é a chamada emenda impositiva, né? Que seria 1% do total da receita líquida do município será destinado à execução equitativa de emendas sugeridas pelos vereadores. Como é que isso aí está acontecendo na prática? Foi o ano passado, eles fizeram uma emenda na LDO, eles fizeram uma emenda na lei orgânica, né? Primeiro mudaram a lei orgânica e emendaram a LDO. E a maioria das emendas que foram colocadas, elas estão no custeio, né? E 50% dessas emendas elas têm que ser na área da saúde. Então, teve muita emenda para compra de ambulância, mas a maioria delas está na área de custeio que estão sendo realizadas, né? Então não constitui um problema para a administração? Até agora não. Até essa semana o presidente da Câmara esteve comigo, né, para nós tratar desse assunto. Eu entreguei a planilha, nós planilhamos todas essas emendas, vereador por vereador, né? E está na mão do prefeito, o prefeito está tratando elas, né? Mas não está sendo um problema até agora, não. Porque a maioria delas está no custeio e muitas, a pavimentação ou terraplanagem do bairro tal. Então, isso já está acontecendo normalmente, né? E vai continuar para o ano que vem. Então, isso agora vai ser praxe. Agora, todo ano vai ter essas emendas impositivas aí, sem dúvida. Estão me informando aqui que o nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o plano diretor. Tá. Automaticamente o secretário de planejamento por força de lei é o presidente. É o presidente. Nós iniciamos um ano de 2013 com 2 planos grandes para ser elaborado, né? Que é o plano diretor, a revisão dele, e o PPA, que é o plano plurianual, que é para os próximos 4 anos. Né? Então vamos falar do plano diretor. O plano diretor de Marabá foi feito em 2006 e entrou em vigor em janeiro de 2007, com validade de 10 anos para ser feita a primeira revisão. Esse processo de revisão iniciou-se o ano passado, né? E aí com a eleição foi suspenso, né, para não ter conflito, essas questões todas, e nós retomamos isso em janeiro. Então, de lá para cá, nós fizemos as escutas comunitárias, fomos em todos os bairros, reunimos com o Ministério Público, com a Câmara dos Vereadores, com o CREA, com os arquitetos, com engenheiros, com a associação comercial, envolvemos toda a sociedade. O plano diretor nada mais é do que ele define as diretrizes urbanísticas do município de Marabá. Né? E o comitê é composto por... Tem um conselho, que é formado por 30 pessoas, que o Ricardo faz parte aqui do conselho. Nós exaustivamente debatemos essa revisão dentro do conselho, até a última reunião foi a aprovação da última parte da minuta, né? Que está pronto. É assim, o que Marabá a gente quer?
Como é que Marabá vai crescer? Para que lado Marabá vai crescer? Uma empresa que vai se instalar como essa que o Ricardo acabou de se instalar. Ela tem que se apresentar. Tem que ser apresentada. Quais são as diretrizes? A preocupação do Ricardo é pertinente por quê? Vai que ele compre uma área onde o plano diretor diz, aqui você não pode colocar Esse tipo de indústria. Esse tipo de indústria, né? Indústria, então, né? o plano diretor ele define isso, né? Para onde a cidade vai crescer, de que forma vai crescer, como é que vai se dar todo o desenvolvimento de Marabá, né? E a gente está tentando fazer o que a gente chama do grau de incomodidade, a gente quer fazer uma parceria já trabalhando junto com a indústria e comércio, com a Segfaz, para definir já na abertura da empresa aonde ela pode se instalar. Por exemplo, para não acontecer o que aconteceu com a Prosegur lá. Ela não poderia estar instalada ali. Né? Dentro de uma área residencial. Dentro de uma área residencial. Então, isso tudo tem que ser trabalhado na questão do plano diretor. Mas isso tem que ser alinhado com a Secretaria de Indústria e Comércio e com a Secretaria de Fazenda. E é por isso que o comitê eu chamo de conselho, comitê, conselho, na verdade, o nome, né? É formado por membros da sociedade civil organizada. Tem do poder público e da sociedade civil, é paritário, né? E assim, nós estamos para o dia 15 de setembro marcada a audiência pública para a apresentação do que foi feito nessa etapa toda e onde vai ser a audiência? Na Câmara. A gente vai divulgar ainda, não foi colocado em edital, e aí para mandar a minuta para aprovação para a Câmara. Certo. Né? Senhores, nosso tempo esgotou, pena, acho que vai ter que marcar uma parte 2 desse programa. Vamos, Ainda tinha muita coisa para a gente conversar, mas de qualquer forma eu acho que foi bastante elucidativo, foi um papo bom. Bom, bacana. E que deu para a gente conversar sobre bastante coisa. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a você, Patrick, pela atenção. E sempre precisar, estamos às ordens. Certo. Carana também, da mesma forma, meu amigo Patrick é um amigo de longas datas, né? A gente conhece. Agradeço pelo convite, pela oportunidade, tá? Okay. E sempre que precisar, a gente está aí à disposição para vir aqui esclarecer, conversar, bater um papo. Obrigado aos ouvintes em casa aí que nos escutarem durante esse tempo aí. Que bom. Agradeço a vocês, sucesso ao governo. Agradeço ao Alessandro também da assessoria de comunicação que nos permitiu estar contando nos ajudou também a estar contando com os dois secretários aqui. E a você um bom domingo. Nós nos encontramos novamente na semana que vem, nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã, aqui na telinha da TV Correio SBT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.